E aí pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo muito mais leve do que os últimos dois vídeos que a gente tratou. Não é tão difícil se for considerar que nos últimos dois vídeos a gente estava falando sobre a pandemia. Mas no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco sobre círculos, circunferências e alguns fatos interessantes sobre ele. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser demonstrar que a área do círculo é πr², mas sem usar nenhuma integral, e de dois jeitos diferentes. No entanto, antes disso, vamos começar com um básico. Vamos lá? Circunferências e círculos, eles são, com exceção dos triângulos, a figura geométrica mais estudada na história da humanidade. Os gregos, principalmente, tinham muita paixão por circunferências. Eles acreditavam que você podia fazer tudo usando só réguas e compassos, que é basicamente você poder desenhar qualquer objeto do universo usando só círculos e retas como base. Bom, matematicamente a definição de circunferência é: se você tem um ponto dado, como por exemplo esse ponto que eu joguei aqui no nosso gráfico, e você tem uma distância fixa, você consegue definir a sua circunferência como sendo o conjunto de todos os pontos que estão a essa mesma distância fixa desse ponto dado. Por exemplo, aqui eu fixei uma distância de uma unidade, só para dar o exemplo, e se você for pegar em todo o plano o conjunto de todos os pontos que tem sempre a mesma distância 1 deste ponto, você vai gerar uma circunferência. A gente define este ponto central como sendo o centro do círculo, e essa distância entre o centro e qualquer outro ponto escolhido vai ser o raio. Além disso, a gente também pode definir o diâmetro como sendo a distância de fora a fora da circunferência ou o dobro do raio. Círculos, no entanto, são o interior da circunferência. Se a gente definir a circunferência como sendo o conjunto dos pontos que a distância é igual ao raio, o círculo vai passar a ser o conjunto dos pontos cuja distância é menor ou igual ao raio, que nesse caso vai ser essa coisa preenchida e a borda inclusa. Resumindo num desenho bonitinho, isso à nossa esquerda é uma circunferência, e isso à nossa direita é um círculo. Aqui, a princípio, é só para a gente dizer o que é circunferência e o que é círculo e não misturar os dois conceitos a partir daqui. Um fato que é conhecido desde a época da Grécia Antiga, dos primeiros grandes matemáticos, é que circunferências, em geral figuras geométricas planas, elas têm algumas proporções que se mantêm. A circunferência, se você dobrar o raio, você dobra o diâmetro. Se você triplicar o raio, você triplica o diâmetro. Se você multiplicar o raio por 73, você vai multiplicar o diâmetro por 73. Isso indica proporcionalidade entre essas duas grandezas, o raio e o diâmetro. E toda vez que duas grandezas são proporcionais, quando você fizer a razão entre elas, o resultado vai ser uma constante. E aqui, se a gente calcular a razão entre diâmetro e raio, o resultado vai ser 2, porque o diâmetro é o dobro do raio. Além disso, existe outra grandeza dentro das circunferências que são proporcionais, que é o comprimento dela. O comprimento da circunferência é a medida que você tem quando você percorre a trajetória em volta do círculo. Essa medida pode ser feita usando equipamentos apropriados para isso. Hoje em dia a gente tem tecnologia para medir distâncias em curva, usando odômetros ou outros aparelhos. E ainda a gente tem a possibilidade de medir ele de um jeito mais simples, se você tiver uma circunferência, colocando um barbante sobre ela, uma corda, alguma coisa flexível, depois esticando e medindo ele esticado. O comprimento da circunferência também é proporcional ao próprio raio e diâmetro da circunferência. Se você for pegar uma circunferência qualquer e dobrar o raio dela, você vai também dobrar o diâmetro e, além disso, você vai dobrar o comprimento. Se você triplicar o diâmetro, você vai triplicar o comprimento. Se você multiplicar o diâmetro por 22, você vai multiplicar o comprimento por 22. Então, a proporção entre o comprimento da circunferência e o diâmetro também é um número constante. Se você fizer essa razão, ela é igual, porque se você dobrar um, você dobra outro, se triplicar um, triplicar outro. Então, independente do tamanho da sua circunferência, seja ela o tamanho de um átomo de hidrogênio ou o tamanho do raio do universo, você tem que essa razão é sempre a mesma. E ela vai valer o famoso número π. Π por si só é um assunto muito interessante. Eu pretendo fazer pelo menos um vídeo para tratar só do π. Hoje ele é coadjuvante. Para efeitos desse vídeo, o que a gente precisa saber é: π é o valor dessa proporção entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Juntando esses dois fatos, a gente chega no primeiro à relação sobre circunferências. Se a gente chamar o comprimento da circunferência de C,
o diâmetro de D e o raio de R, o comprimento dividido pelo diâmetro vale π, o comprimento é π vezes o diâmetro. E como o diâmetro é o dobro do raio, o comprimento é 2πr, que é a primeira fórmula sobre circunferências que nós temos, e ela vai ser usada para deduzir outras coisas. Pausa para a historinha. Lembrando que a intenção desse nosso vídeo de hoje é fazer um vídeo mais descontraído, mais leve. Aproveitando essa pegada mais descontraída, eu vou compartilhar com vocês uma história que me contavam sobre comprimentos de circunferência, que eu fiz uma animação em cima. Era uma vez, na França, uma circunferência feliz e animada, que estava lá passeando perto da Torre Eiffel, e uma outra circunferência, também feliz, também animada, que era amiga da primeira. A primeira circunferência se chamava Pierre. A segunda circunferência também se chamava Pierre. E um dia eles estavam caminhando de encontro, e chegando mais perto um do outro, a primeira circunferência reconheceu o amigo. E assim que ele reconheceu o amigo, ele gritou: Pierre! A segunda circunferência, depois de ter ouvido a voz, também reconheceu o amigo e gritou de volta: Pierre! E aí eles foram juntos tomar um café. É por isso que a gente diz que o comprimento das circunferências é 2πr. Eu não consigo ficar sério depois de contar essa história. Tratando agora de um assunto mais difícil do que comprimentos de circunferência. Vamos falar um pouco sobre a área de círculo. Existe uma chance muito grande de que você já tenha visto a área de círculo e conheça a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Provavelmente viu isso no ensino médio ou no ensino fundamental. E aí, se tinha alguém curioso na sua turma, talvez você mesmo, e aí perguntar: mas de onde veio isso? Altas chances de que seu professor tenha dito: tem que ser com integral. Mas existem pelo menos duas formas para você deduzir a fórmula da área de um círculo sem fazer nenhuma integral. E eu pretendo fazer isso com vocês aqui nessa apresentação. Eu vou deduzir essa fórmula para a área de um círculo de duas maneiras diferentes. Uma delas usando pizzas e uma delas usando macarrão. Vou começar com a fórmula usando pizzas. Suponha que você tem uma circunferência e você queira calcular a área dela. Para fazer isso, você começa fatiando ela como uma pizza. No caso, uma pizza de 8 pedaços, representados cada um por uma cor diferente. Depois de feito esse processo, a gente separa os 8 pedaços e vamos organizar eles de uma maneira esperta, colocando metade dos pedaços para a esquerda, metade dos pedaços para a direita, todos eles com a borda da pizza voltada para fora. E aí a gente vai aproximar esses pedaços uns dos outros, de modo a tentar encaixar eles, alternando um pedaço da esquerda, um pedaço da direita, um pedaço da esquerda, um pedaço para a direita. E como o raio é sempre o mesmo, eles vão se encaixar, formando uma figura parecida com essa aqui. Como é a mesma pizza, você só pegou os pedaços dela e foi fazendo o processo de separar, rotacionar e encaixar, a área desta circunferência é a mesma área desta coisa. Mas se a gente, ao invés de 8 pedaços, usasse mais pedaços, por exemplo, com 16. Começamos com a pizza de 16 pedaços e faz o mesmo processo. Separa, põe metade de um lado, metade do outro. E aqui, como os pedaços são mais finos, a borda já parece cada vez menos arredondada. E aí a gente junta esses pedaços intercalando. Pedaços da esquerda, pedaços da direita, pedaços da esquerda, pedaços da direita, formando uma figura geométrica que tem a mesma área, com um formato totalmente diferente, embora ele tenha a mesma área, pois são as mesmas fatias de pizza, só reorganizadas. Esta figura ela é muito menos arredondada do que esta primeira. Aqui a gente pode comparar as duas. E as bordas aqui, apesar de ter um redondinho, ela é muito menos redonda do que a outra. Mas isso que a gente fez com 16 pedaços. A gente poderia seguir esse processo fazendo com mais pedaços ainda. Por exemplo, com 32. Pega sua pizza, fatia em 32 pedaços, metade para a esquerda, metade para a direita. Ele vai ficar mais ou menos assim. E a gente encaixa ele alternado, chegando nesta figura que tem a mesma área. E essa parte redonda ela vai ficando cada vez menos arredondada, porque as fatias vão ficando tão finas que é como se essa curvinha aqui ela fosse praticamente uma reta que vai encaixar com a próxima. Se a gente vai fazer esse processo mais e mais vezes, esta figura vai acabar se tornando uma coisa cada vez mais próxima de um retângulo. Esta aqui é uma feita por computador com 64 fatias. Quando a gente faz esse arranjo, a gente simplesmente rearranja a área de um círculo através de recortes e rearranjos em uma área equivalente,
que, se a gente for fazer fatias muito, muito, muito finas, elas vão acabar se tornando um retângulo. E a área desse retângulo vai passar a ser a mesma área que era a circunferência no começo. E a gente tem como calcular a área desse retângulo. Como esta base é onde estão se encaixando os raios das pizzas, os raios dos nossos círculos, então essa distância, daqui até aqui, é o raio. Além disso, como metade das cascas fica à esquerda e metade das cascas fica à direita, então cada uma dessas laterais ela contém metade do comprimento da circunferência. Porque a soma de todas as cascas da circunferência vão gerar o comprimento total. Então metade vai ficar à esquerda, metade vai ficar à direita. A gente pode concluir que esta medida na lateral aqui, a altura do nosso retângulo, ela vai valer metade do comprimento ou 1 πr. A área do retângulo, que é a base vezes a altura, é a mesma coisa que a área da circunferência. R vezes π vezes R também é conhecido como πr ao quadrado. E esta é a dedução usando pizzas sobre como é a área de uma circunferência sem precisar fazer nenhuma integral. Mas, como eu tinha prometido, existe uma segunda demonstração para isso, usando macarrão ao invés de usar pizza. Imagina que você tem uma circunferência e que ela é feita de vários fios de espaguete, um enrolado em torno do outro. Tem o fio de espaguete vermelho, o fio de espaguete laranja, o fio de espaguete amarelo, o fio de espaguete verde, o fio de espaguete azul. Para a gente deduzir a área dele, eu vou usar um processo parecido com o que a gente usou para pizzas, que é transformar ele numa figura conhecida, fazendo mudanças que não vão alterar a área dele. Para esse caso, usando o macarrão, a ideia é, vamos fazer um recorte aqui pelo raio e pegar cada um desses fios e esticar ele pelo comprimento. Esse processo, como ele é um pouco menos óbvio, eu fiz uma animação para ele. Abrindo o nosso software aqui, a gente tem a mesma construção, vários círculos formados por vários fios, e eu programei uma mudança que simplesmente pega um desses fios e estica, sem alterar o comprimento de cada um deles. Aí você tem o fio vermelho, o fio laranja, o fio amarelo, cada um deles sendo esticado. E como o nosso comprimento da circunferência ele é proporcional ao diâmetro e ao raio, quanto mais você altera o raio da sua circunferência, menor ele vai ficar no comprimento. O laranja, por ele ser mais interno ao vermelho, ele vai ficando um pouco menos. E essa proporção ela é linear. Por ser uma proporção linear, isso aqui vai ficar numa proporção reta. Essa circunferência no começo, ela é transformada nesta coisa triangular, que tem a mesma área. Aqui foi feito uma construção utilizando 8 segmentos de reta. Se a gente usar mais segmentos de reta, essa construção vai ficar cada vez mais precisa. Quando nós fazemos a mesma construção com esse círculo, para transformar ele num triângulo esticando espaguete, usando mais linhas, é possível ver que essa borda ela fica muito menos pixelizada. Então nós temos um triângulo que tem a mesma área que a circunferência anterior. Então, usando mais fios de espaguete, a precisão vai ficando cada vez melhor. Se a gente mudar para 50 fios, 500 fios, 2000 fios, eventualmente esta figura vai se tornar um triângulo que tem a mesma área que a circunferência original. A área desse triângulo a gente consegue calcular notando que a altura do triângulo é o próprio raio, onde a gente fez o corte para transformar o círculo de espaguete num triângulo. E a base do triângulo é o comprimento da circunferência mais externa de todas, que é 2πr. Então, a área do triângulo ela é base vezes a altura dividido por 2. O 2 vai cancelar com 2, r vezes r dá r ao quadrado. Então, aqui está a nossa segunda demonstração, sem usar integrais, de que a área da circunferência é πr ao quadrado. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo mais leve, foi um vídeo mais descontraído, era um tema muito mais leve, muito mais descontraído, era muito mais fácil lidar com esse do que falar da pandemia. Eu espero que vocês tenham se divertido e aprendido alguma coisa nova. Tira um pouco aquele misticismo de só dá para deduzir a fórmula da área da circunferência com integral. Também dá, os cálculos e as construções da integral acabam sendo mais simples do que essa, você não precisa fatiar fatias de pizza infinitamente pequenas ou espaguetes infinitamente finos e reconstruir eles
comparar círculos com comida é mais interessante do que comparar círculos com integrais. Mas ainda assim é interessante que existem algumas coisas que falam no ensino médio que não são tão verdade. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz realmente essa pergunta para um dos meus professores, ele falou que não, né, só com integral, só integral. E o problema é que a integral foi inventada depois da Idade Média. E os gregos conheciam a fórmula da área da circunferência. Então, tem alguma coisa errada. Nesse vídeo a gente fez de duas maneiras diferentes sobre essa dedução da área de circunferência sem usar nenhuma integral. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Lembrando que eu também sou professor particular. Se vocês quiserem aulas comigo, eu dou aula de matemática para ensino médio, para ensino superior. Meu e-mail está aqui embaixo para contato. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, mostra o vídeo para o amiguinho, assim, cara, eu vi uma historinha bizarra. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Fiquem bem. Até a próxima.